Então, continuando, né, o nosso resumão, nós estamos no capítulo 13, onde Kardec, no capítulo 13, ele instrui sobre a psicografia. No capítulo 14, ele vai, no capítulo, no capítulo 13, ele fala sobre a psicografia, mas aí ele retorna a falar no 16, onde ele vai revisar, né, todo esse processo de médiuns mecânicos, escreventes, né, os escreventes ou psicógrafos, o nome é o mesmo, mecânicos, que não tem consciência do que estão escrevendo, né? Ele escreve sem saber o que está fazendo. Semimecânico, que ele recebe o que ele está escrevendo na mesma hora que ele escreve. E os intuitivos, ou os inspirados, que recebem a comunicação e escrevem como eles interpretam, inclusive, né? Como eles receberam, na maioria, e tem ainda os pressentimentos, aqueles que são avisados, ou são, antigamente, chamavam os profetas, né? O médium de pressentimento, apesar que profeta é um pouquinho mais além naquele tempo, mas o que vai acontecer daqui a um tempo, né? Então, no capítulo 16, ele faz a revisão das diversas espécies de médiums, né? E fala também sobre como existem vários tipos de médiums. Inclusive, ele destaca, né, o que seria um bom médium. Está no item 197. Quem quer ser um bom médium, vai lá no item 197. Nós não vamos aqui falar tudo que já foi estudado, mas é interessante, né? Ir no item 197 para ver o que Kardec diz que é um bom médium. Bem, aí no capítulo 14, é porque Kardec, né, nós vimos isso, né? Ele fala e depois ele volta com outro assunto, depois ele retorna àquele assunto anterior. Então, a gente vê que ele falou no 13, falou no 14, aí depois no 16, no 14, ele fala dos vários tipos de médiuns sem ser os psicógrafos, né? Outros tipos de médium. Então, ele descreve o que é o médium audiente, o que é o médium vidente, os médiuns curadores, os sonâmbulos, os pneumatógrafos, os de efeitos físicos. Então, ele vai descrever cada um desses médiuns, como eles agem. Mas no item 159 é que ele afirma, que é muito falado na doutrina espírita, e eu estou destacando isso, né, que é no item 159, ele afirma: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Toda pessoa que sente influência dos espíritos é médium. E aí ele continuando, né, mais adiante, ele diz: não é privilégio. Então ele começa a dizer que toda pessoa que sente uma influência de outro espírito é médium. Aí ele diz: pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então aí ele diz que todos vão sentir de alguma forma uma comunicação, uma presença, uma influência, como ele diz, dos espíritos, né? Mas, todavia, porém, entretanto, usualmente, quer dizer, em geral, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Então, o que ele quer dizer isso? E esse item 159 é muito importante.
todo o ser humano, a maior parte dos seres humanos, né, que tem pelo menos uma inteligência comum, são médios. Todo ser humano é médium. Mas quando ele fala de médium, quando se fala usualmente de um médium, é aquele que é ostensivo, como nós chamamos, né? Como ele diz aqui, a mediunidade é caracterizada por efeitos patentes. Então, alguém vê uma sombra, de vez em quando vê uma sombra, ou alguém de vez em quando ouve alguma coisa que ninguém ouviu. Isso quer dizer que ele seja médium, né? Ele pode ter sido alvo de uma comunicação ou de um espírito influenciando ele naquele momento, mas ele não é médium. Só nós, né, usualmente, que nós temos que colocar que o médium, como se diz que a pessoa é médium, quando ela tem esse fenômeno, né? Quando ela tem essa capacidade ou essa faculdade intensamente, ou como ele diz, nitidamente caracterizada, entendeu? Então, por isso que ele fala isso, né? No item 159, mas ele fala nesse capítulo, né, o capítulo 14, esses diferentes médios. Então, o médio audiente é aquele que tem, como ele diz aqui, né, caracterizado, escutar normalmente, ouvir os espíritos. Vidente, aquele que vê, mas nitidamente caracterizado. Quando isso acontece não apenas momentaneamente, de vez em quando, uma sombra. Então, isso não é caracterizado como médio vidente. Houve o fenômeno de evidência, mas a pessoa, entendeu? Não é médio vidente. Por quê? Aí é que ele diz, a mediunidade está no organismo. Então, você já nasce médio. Você já tem no seu organismo, no seu físico, né? Tá no perispírito e passa por físico essa diferença, essa extensão, essa forma, né? De se comunicar além do mundo material, desse visível, o mundo das formas, como já foi dito anteriormente, né? O mundo material, nós vemos, nós que temos a visão, nós ouvimos, nós tocamos, mas existe um mundo que hoje até tá na moda dizer que é um mundo paralelo, né? E é mesmo, né? Um mundo que nos envolve, que nos cerca, que eu e muitos não conseguimos perceber. Mas quem tem esse organismo, essa predisposição para isso, já tem no seu perispírito que passa para o seu corpo físico. Tudo bem? Bem, então no capítulo 17, há toda a informação para o desenvolvimento da mediunidade, principalmente da psicografia. Kardec se dedica a falar sobre o desenvolvimento da psicografia, porque ele mesmo diz, né, que naquela época era o gênero mais difundido, mais simples e mais cômodo, com resultados mais satisfatórios e completos. Realmente, a psicografia dá condições do médium, ao escrever, deixar registrado e mais tarde ser até analisado, avaliado, que comunicação é aquela, se é uma comunicação de quem está falando mesmo, de quem está escrevendo mesmo, quem se diz, né, autor, ou se não, e se é algo positivo ou não. Então, a doutrina espírita, né, e no seu início, ainda recorremos ainda, mas recorreu muito à psicografia. Então, Kardec fala muito da mediunidade, só que serve também para outros tipos de mediunidade, né? Tirando algumas
especialidades, né? Porque vai usar o lápis, vai usar um papel, mas e quando ele fala, né? Nesse tipo, né, de mediunidade, que é a psicografia, como de todos os outros, ele diz que não há indícios para se saber se alguém é médium ou não. Então, não existe indício, porque fulano tem alguma coisa que possa dizer previamente, você é médium, a pessoa possa olhar e dizer que a pessoa é médium. Então, ele diz assim, o único meio é pela experiência. Então, Kardec vem nos dizer que a pessoa só sabe que é médium quando o fenômeno se apresenta. E todos os tipos de médios, né? A psicografia é um deles que ele vai estender. E quando ele fala desenvolvimento também, vamos colocar que hoje essa palavra talvez não fosse usada. Não é mais muito usada porque parece que você tem condições de adquirir, né? De fortalecer algo que você queira, um tipo de mediunidade, por exemplo. Eu quero ser médium audiente, então eu vou desenvolver essa mediunidade em mim. Isso não é possível, ele já tinha explicado anteriormente, porque isso depende do organismo, é o organismo que tem essa característica, o organismo físico, porque a pessoa já vem predestinada a ser médium. Ela pode até não dar muito crédito, ela não querer. É muito difícil as pessoas que não aceitam essa condição, né? Em qualquer parte do organismo que a gente não aceite as nossas potencialidades ou as nossas dificuldades, é muito difícil a pessoa conviver com isso, mas existem. Então, Kardec diz que quando chama desenvolvimento, hoje nós preferimos chamar de educação. Então a pessoa traz aquela aptidão e ela vai estudar, ela vai desenvolver, como por exemplo um pintor, uma pessoa que vem com essa habilidade, né? Falando pintura, escultura, qualquer tipo de habilidade, ela precisa se informar, ela precisa se adquirir conhecimentos daquele tipo de habilidade para que ela possa fazer convenientemente. É isso que nós estamos, que Kardec sempre coloca, mas ele chamou de desenvolvimento, nós podemos chamar também, se nós soubermos o que estamos falando, né? Os espíritos dizem, vocês é que se entendam. Mas, então ele diz que o único meio é pela experiência para saber se a pessoa é ou não é. Aí no capítulo 18, Kardec traça considerações importantes para quem exercita a mediunidade essa, ostensiva, para quem realmente está colocando em prática a sua aptidão, a sua faculdade mediúnica, né? Ele recomenda, esse capítulo é muito importante, ele recomenda não se fazer exercício prolongado. Então, é uma atividade que não deve fazer exercício, ficar muito tempo desenvolvendo aquela capacidade. Ele fala principalmente da psicografia, mas isso vale também para a psicofonia, isso vale para todos os tipos, né, de mediunidade. Por quê? Porque causa fadiga, cansa. Vamos lembrar que o organismo físico é que tem essa condição. Então, se o exercício for muito tempo, causa cansaço, sim. E ele esclarece, né, que a faculdade mediúnica não produz loucura ou qualquer estado patológico ou anormal, porque há um tempo atrás achavam que a mediunidade poderia trazer alguma consequência
como loucura ou como até doenças, né? Então, Kardec diz que isso não produz, que muitas vezes o que acontece é que as doenças já existem na pessoa e não é a mediunidade a causa. A doença já existe, no caso da loucura, ou seja qual for o outro estado que a pessoa tenha, já existe e a mediunidade é independente desse estado patológico, né? Isso é muito importante para nós. Muitas vezes as pessoas são tidas, né? Porque não sabem, não entendem, não compreendem e a quem eles recorrem também não conhece nada. Então, se a pessoa diz que está vendo coisas que ninguém vê, são taxadas como loucas ou como alucinação, e não é. Muitas vezes não é, mas pode ser. Kardec se estende muito por isso, né? Pode ser, sim, que haja uma alucinação, pode ser, sim, que haja na imaginação. Isso a gente não tira essa hipótese, né? Mas existem a hipótese, e é provada que ela é real, da mediunidade, né? E mais uma coisa que é a fadiga. Muita gente fala, mas pega logo o exemplo do médium. Os médiuns mais conhecidos, por exemplo, Chico Xavier, ficava mais de 12 horas, né, psicografando. Mas, gente, é Chico Xavier. Então, se a condição é o físico, ele estava preparado para isso. A maioria dos médiuns não estão preparados e nem deve se forçar a isso, a ficar horas e horas num trabalho mediúnico. Não há necessidade e pode haver, né? Pode haver realmente uma dificuldade, aí está criando uma dificuldade, uma doença ou algo semelhante para o seu físico. Então, não é conveniente haver um prolongamento desse estado, né? Desse fenômeno mediúnico, tá? Bem, ele não recomenda, nesse capítulo ainda, o desenvolvimento dela em crianças. Ele fala, né? Existe um subtítulo exatamente para isso, a mediunidade em crianças. Ele não recomenda o desenvolvimento, mas ele diz que se é espontânea, não há problemas. Então, quando aparece, e como tem criança que vê, né? Aqueles amiguinhos que a gente sabe, né, que eles brincam, algumas crianças até brincam com espíritos desencarnados. Então, ele diz que isso não tem problemas e normalmente desaparece, mas não se deve estimular, né, não se deve desenvolver essa capacidade, né? Bem, nós vamos parar por aqui. Nós estudamos até aí, no item 222, né? Do capítulo 17, e nós vamos parar por aqui. Nós vamos voltar a estudar bem detalhadamente daqui para diante, e mais tarde, quem sabe não, eu quero fazer mais um resumão no final do ano, quem sabe, né? A gente faz mais um resumão do item 223, não é? Que nós vamos fazer, do item 223 em diante. Obrigada pela atenção, que Jesus abençoe e que possamos estudar muito, porque a doutrina espírita é um manancial de conhecimentos e é uma ciência, e como Kardec diz, nesse livro, o Livro dos Médiuns, ele diz: toda ciência deve ser estudada a sério se alguém realmente quer ou pretende conhecê-la. Que Jesus nos abençoe, que Kardec continue nos orientando e Ernesto Bozano, que é o nosso patrono, favoreça a termos condições de continuar estudando o Livro dos Médiuns. Muita paz.